Aleluia. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Senhor. Erga suas mãos, irmãos. Erga suas mãos em sinal de rendição, em sinal de adoração. Ele é o Deus da minha e da sua provisão. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Ele provê tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que eu e você, que nós precisamos, está nele. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua presença neste lugar, fluindo com liberdade. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de ação para manifestar o teu querer, pois teu é o querer e teu é o efetuar. Enquanto, querido, você adora de forma intencional, espírito, alma e corpo, totalmente voltado a adorar o Senhor, totalmente submetido à adoração, crendo nele, confiando nele. A minha e a sua adoração não é baseada em sentimentos, não é o que sentimos, é o que nós cremos. Não andamos por vista, andamos por fé. Então eu declaro a provisão sobre a sua vida, a provisão sobre a sua casa. Tudo que você precisa está nele. Enquanto você adora, enquanto você descansa, ele trabalha. Tu és o Deus da minha provisão. Tu és o Deus da nossa provisão. Ei, ele diz: eu sou. Ele diz: eu sou tudo o que você precisa. Tudo que você precisa está nele. Abra o seu coração. Abra o seu coração nesta noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ei, abra os olhos do seu entendimento. Revelação chegará, luz chegará. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. As trevas são dissipadas. A unção despedaça julgos. Adore com mais intensidade. Adore com mais intensidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Cremos em Ti. Cremos em Ti. Cremos em Ti. Descansamos em Ti. Confiamos em Ti. Ancoramos em Ti, Pai. Jesus, quando Ele foi batizado e Ele saiu das águas, os céus se abriram. E de lá para cá os céus não fecharam mais. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Os céus estão abertos e o Espírito Santo de Deus está liberado sobre você nesta noite. Ei, você que já é batizado no Espírito Santo, é tempo de se encher mais e mais e mais do Espírito. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, querido, é hoje, é pela fé. Você pode receber, os céus estão abertos. Eu não estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para te lembrar que você já é abençoado em Cristo Jesus. Você já é abençoado, viva isso, crendo e declarando a palavra, que é a verdade. Queridos, nós já vamos entrar, mas continue nesse mesmo espírito de adoração, totalmente voltado neste lugar de adoração, de forma intencional. Sabe, não fique pensando em outras coisas. Esteja aqui, espírito, alma e corpo. Ei, enquanto você está aqui, não preocupe com nada. O Pai está trabalhando ao seu favor. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está aqui buscando, enquanto você está aqui adorando, Ele está trabalhando. Glória a Deus. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu gosto sempre de começar orando, porque eu tenho total dependência do Pai, total dependência do Espírito Santo. Sem Ele eu não posso, sem Ele eu não consigo. Então, você, da sua maneira, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, eu te dou graças.
Eu te glorifico, Pai, por este momento. Te glorifico pela tua palavra, pela tua presença. Pai, eu me submeto à unção do teu Espírito. Espírito de sabedoria, de revelação. Pai querido, que nesta noite teu Espírito flua com liberdade, através da minha vida e através da vida de cada um que está aqui. Pai, fala conosco. Estamos aqui abertos, atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para direcionar. Desde já, eu já digo, eu declaro, os céus estão abertos. Os céus estão abertos. A presença do Senhor, ela é real e manifesta em todos os lugares. Mas aonde tem um coração quebrantado, aonde tem um coração aberto, aonde ele acha fé, ali ele se manifesta de uma forma poderosa, ali o Espírito Santo flui. Jesus disse assim, que quem cresce nele, como diz as Escrituras, do seu interior, fluiria rios de água viva, e eu creio. Eu creio nesta palavra e eu sei que rios estão fluindo neste lugar. Rios estão fluindo da minha vida, rios estão fluindo da sua vida. Então aqui tem um oceano do Espírito neste lugar. E você pode beber, e você pode mergulhar, e você pode entrar de todo o seu entendimento, de todo o teu ser, e sair daqui totalmente transformado, renovado por esta palavra que não muda. Obrigado, Pai. Pode assentar, queridos. Pai, como eu te amo. Glória a Deus. Queridos, tem um oceano aqui fluindo, sabe por quê? Jesus disse que quem cresce nele, como diz as Escrituras, ele estava falando do Espírito Santo, do nosso interior ia fluir rios de água viva. Do meu, do seu. Então a unção que tem sobre a sua vida, que tem sobre a minha vida, sobre cada um, ela está disponível aqui. E nós não podemos desprezar o momento de comunhão desse culto coletivo, essa unção coletiva, ela é diferenciada. É muito bom que nós estamos a sós em casa, orando, meditando, recebendo direções do Senhor. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas nada se compara quando a igreja está reunida num só corpo. Foi assim que Jesus disse. Jesus disse para a igreja, vá e reúne, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E quando eles se reuniram, cumpriram aquilo que Jesus falou, o poder veio e manifestou. E nós fomos afetados por este poder. Algo que aconteceu quando tinha 120 pessoas reunidas. A humanidade toda foi afetada porque uma palavra foi liberada. E essa palavra ela continua sendo liberada e está ecoando. E hoje nós vamos falar a respeito disso, de uma palavra que o Senhor nos dá. De uma palavra que o Senhor libera. Aquilo que o Senhor libera para nós, querido, nós precisamos ficar atentos e firmar na palavra. Às vezes as circunstâncias, as situações vão vir. E elas virão mesmo. Porém, a palavra do Senhor, ela é firme. Ela não passa. As situações vêm e vão. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E nessa noite, eu estava orando, pedindo ao Senhor uma direção. O pastor deu alguns recados. Eu vou reforçar o recado do culto de domingo. De manhã, que ele falou a respeito do Ciel Fernandes, que vai vir aqui. Venham de manhã. Mas eu quero incentivar vocês também a vir de manhã e vir à noite, porque à noite o pastor Viriato, ele vai falar, ele vai dar um início de uma série. Nós vamos falar a respeito de os fundamentos básicos da doutrina de Cristo. Ele vai começar a falar a respeito disso, ou seja, para você crescer, você precisa se fundamentar. Para você crescer espiritualmente, a sua base tem que estar bem construída, bem fundamentada. Então nós temos que aprender essas coisas básicas para depois colocar por cima. Para depois você colocar andares, a fundação, o fundamento ele tem que ser bem feito. Então nós vamos ter uma série, o pastor Viriato vai abrir, e vai ser no domingo dia 8. Nós vamos começar de manhã, o pastor Viriato vai dar um start inicial, o ponto de partida, e essa igreja não vai parar de crescer nunca mais. Porque ela vai estar bem fundamentada, nós vamos crescer, progredir, prosperar, fundamentados na palavra de Deus. Você está preparado para crescer? Você está preparado para progredir? Você está preparado para prosperar, fundamentado na palavra de Deus? Então se prepare para aprender. Se prepare, querido, nós só crescemos quando nós aprendemos. Senão fica uma vida toda de menino, imaturo na palavra, sem conhecimento, raso. Mas nós aqui não, nós vamos crescer. Porque nós somos um lugar de ensino. E eu quero incentivar cada um de vocês que estão aqui nessa noite a começar a meditar mais na palavra de Deus. A estudar, a se esmerar, a conhecer aquilo que o Senhor tem para você. Porque o Senhor, Ele revela através da palavra dEle.
O Salmo 119, 105 diz assim que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor, ela nos direciona o nosso presente, aonde a gente está pisando, e aponta o nosso futuro. Ei, o Senhor, Ele tem um futuro de glória para você. O Senhor, Ele tem um futuro de glória para você, mas para que você possa viver, você precisa alinhar a visão que Deus tem para a sua vida. Existe uma visão que ela é geral, mas existe uma visão que ela é individual com cada um. Aí quando cada um entende a sua visão e cada um começa a viver o seu propósito, o geral, o coletivo cresce. E é isso que vai acontecer. E hoje eu quero que você entenda, pegue essa palavra para você, porque o Espírito ele vai direcionar, ele vai guiar. Pessoas aqui que de repente estavam com o coração às vezes seco, sentindo, nossa, eu não sinto mais, eu não percebo mais, eu não tenho mais prazer. Eu quero dizer para você que esta palavra, ela é como um orvalho. E ela é como orvalho, à medida que a palavra vai caindo, querido, ela vai molhando até encharcar a sua vida. E as suas orações ficarão cada vez mais intensas, poderosas. E elas serão respondidas, sabe por quê? Quando você ora com conhecimento, sabendo qual é a vontade de Deus, é certo que Ele ouvirá. E é certo que Ele vai fazer conforme a sua fé. E assim nós vamos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 26, no versículo 14. Eu tenho um desafio aqui com o tempo hoje, mas vai dar certo. Aleluia. Atos 26, 14. Enquanto você abre, eu quero contextualizar. Paulo está discussando, ele está falando com o rei Agripa a respeito da sua conversão em Damasco. Ele estava contando como que ele converteu, e ele explicando todo esse processo, ele fala o que ele passou, a voz que ele ouviu. Mas a partir do versículo 14 ele fala... Eu já quero pegar no versículo 14, que é aí que eu quero que você entenda. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, dos gentios para os quais eu te envio, para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o versículo 19, eu quero dar ênfase nele. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aleluia. Pode parar por aqui. Mas o que o apóstolo Paulo falou no versículo 19? Ele falou no versículo 19, onde eu quero que você entenda, que ele não foi desobediente à visão celestial. Eu quero dizer para você que você não pode ser desobediente à visão que Deus te deu, à direção que Deus te deu. E se porventura você não tem isso claro, querido, eu quero dizer para você, está disponível hoje. O Espírito Santo está aqui para te direcionar, para te guiar, para te orientar, para te demonstrar qual é o seu destino profético, para que Ele te criou, para que Ele te chamou. Você precisa procurar entender o que você veio fazer aqui. Você não está aqui por acaso, o Senhor Ele te enviou aqui com um propósito. E o apóstolo Paulo, quando ele entendeu o propósito dele, ele falou que ele não foi desobediente. Quando ele entendeu que ele entenda que Paulo ele estava num processo de crescimento na área que ele vivia, como fariseu, ele conhecia toda a Torá, ele conhecia toda a lei, e ele perseguia, mas quando ele conheceu Jesus, ele reputou, ele falou, isso aqui não vale mais nada, o que eu quero é Cristo. Ou seja, quando você descobrir quem você é em Cristo, nada mais importa. Quando você descobrir qual é a sua identidade em Cristo, nada mais importa. Porque nele você tem tudo que você precisa. Quando você descobre quem você é nele, Bill Johnson um dia ele falou, o dia que você descobrir quem você é em Cristo Jesus, nunca mais você vai querer ser outra pessoa a não ser você mesmo. Ah, rapaz, o dia que você descobrir, homem, mulher, o dia que você descobrir para que Deus te chamou, o valor que você tem nele, você vai ficar satisfeito com o que você é, você vai reconhecer a sua identidade, e você vai falar, pai, eu estou aqui,
para te agradar. Pai, eu estou aqui para te glorificar. Sabe por quê? Quando você agrada ao Senhor, quando você deleita do Senhor, Ele satisfaz os desejos do seu coração. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita vem. E quando Paulo entendeu isso, quando Paulo entendeu o propósito, o processo pelo qual ele ia passar, que tinha algumas dificuldades, tinha algumas adversidades, ele falou, o que me importa é simplesmente ser obediente à visão. Então seja obediente à visão que Deus te deu. Se não está claro ainda, querido, é hoje. Não é amanhã não, nós não temos tempo a perder. No dia 26 de dezembro, eu estava meditando a respeito de uma palavra que eu ia trazer aqui, e foi uma palavra muito parecida com a palavra de hoje. Por isso que eu falei, começa a meditar na palavra e ter tempo de qualidade com Deus, porque o Senhor, Ele fala por meio da palavra, mas Ele começa a dar direções específicas, Ele dá visões. Ele te dá visões. Ele começa a falar por meio do seu espírito, testemunho interior, a voz da sua consciência. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E eu estava ali meditando, eu estava conversando algumas coisas com o Senhor, algumas áreas da minha vida que parecia que não estava andando. Eu comecei a perguntar e conversar com o Pai, qual é o tempo? O que eu preciso fazer? E naquele diálogo, eu e o Senhor ali, um tempo conversando mesmo, por isso que é bom a gente ter tempo de qualidade com o Pai. E Ele começou a me responder. E eu compartilhei isso com a igreja, e o que o Senhor falou para mim, Ele falou, esse ano, de 2022, que é esse ano que nós estamos vivendo, já tem um terço do ano, nós estamos no 1º de maio, é o ano que você vai crescer 10 para 1, 10 anos em 1. E eu recebi aquela palavra que foi meu pai que falou comigo, e eu compartilhei com a igreja, porque aquilo que a gente recebe, não pode ficar em nós, eu compartilhei. E quem recebeu essa palavra, quem apropriou dessa palavra, se prepare, é 10 para 1. Você vai crescer 10 anos em 1. Coisas serão destravadas, coisas serão aceleradas na sua vida, se você crê naquilo que o Senhor falou, e se o Senhor falou, está falado e ponto final. E se você não estava aqui naquele dia, eu quero dizer para você também, é 10 para 1. Aquilo que não andava, aquilo que ficava sempre parando, você ia e voltava, parecia que você não tinha norte, querido. Quando você entender a visão clara, quando você entender o objetivo pelo qual Deus te chamou, você não vai olhar para a direita, não vai olhar para a esquerda, você vai olhar para frente, vai olhar para o autor e consumador da sua fé, o autor e consumador da sua salvação, e nele, querido, só tem crescimento, só tem avanço. E quando o Senhor me disse isso, eu falei, eu quero, Pai. E eu me apropriei daquilo e eu comecei a entender que teria um processo, e parecia que os primeiros meses, quando você entra num processo de crescimento, o início, parece que as coisas não vão acontecer. Toda vez que você inicia um processo, o início sempre parece que, quando você ouve a palavra, você glorifica, você corre, gente da carreira, mas quando você começa a passar pelas situações, pelas adversidades, se você não tiver fundamentado na palavra, firmado na palavra, obediente à visão, você retrocede. A Márcia falou que na quinta-feira que nós vamos passar pelo deserto, passar pela situação adversa. Você não pode ficar. E quando essas situações, de repente, aconteceu com você, no início desse ano, algumas coisas começaram a acontecer, parece que aquela palavra que foi liberada não ia acontecer. Mas se você ficar firme com aquilo que Deus falou, o sucesso é garantido. Ele não é garantido por causa de mim, nem por causa de você. Ele é garantido por causa do poder de Deus que está dentro de você. O poder do Espírito Santo, que Ele te empurra para o crescimento. Ele te leva para crescer. Ele te espreme. Quando te espreme, tem que sair a palavra. E eu percebi que no meio desse processo houve crescimento, houve aceleração. E eu já me vejo maduro. Em áreas que eu não era tão maduro. Por que eu estou falando de mim? Porque eu estou falando que de repente está acontecendo com você também. Então, querido, daqui para frente, chegou o tempo. Você que já criou essas raízes, essas estruturas, nesse processo. Você que de repente vai iniciar esse processo hoje. Daqui para frente, se prepare para o de repente de Deus na sua vida. Você que já passou por situações que você falou, não, está muito apertado, está muito difícil, querido. Não desista. Não pare de crer. Fique firme com a palavra. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu a direção do Senhor, quando ele recebeu a palavra do Senhor, querido, falou que ele ia passar por adversidades, que ele ia sofrer perseguições. Isso está embutido no processo. Mas uma coisa nós temos, nós somos mais do que vencedores, em toda e em qualquer situação. Pode ser tribulação, pode ser o que for, eu já venci, porque o maior habita em mim. Você já venceu. Mas o que nós precisamos ter em mente é essa clareza da visão. Então eu fiquei firme com essa visão que Deus me deu. É 10 e 1. Eu falei, então não arreda o pé.
Eu não arredo o pé, e é em todas as áreas da minha vida. Então, querido, é proporcional. Quanto mais você vai crescer, é proporcional a algumas situações que vêm, para você forjar o seu caráter nesse processo. Porque criança não recebe herança, precisa de tutor. Nós precisamos amadurecer nesse processo, crescer. É igual musculação. Sabe quando você vai fazer academia? Quem é que já fez academia? Opa! Viu? Hoje é noite de revelação. Tem irmão aí dando glória pela fé. Eu sei que é pela fé. É pela fé que eu conheço. Não é pessoal. Mas teve uns outros glórias aí, pastor. Não foi só o senhor, não. Irmãos, quando você vai fazer academia, é só para quebrar o gelo. Quando você vai fazer academia, você recebe uma instrução. Se você for numa academia boa, com um profissional capacitado, ele vai te dar uma instrução. E quando ele te dá uma instrução, o que você vai fazer? Você vai exercitar. Vai chegar lá, eu quero hipertrofiar, eu quero hipertrofia muscular, eu quero ficar mais forte, quero que meu músculo cresça. Aí ele fala, não, tudo bem. Vou te passar alguns exercícios, ele te passa o exercício. O que acontece? Quando você faz o exercício, ele põe um pouquinho de peso, um pouco de carga ali, você sente dor. Mas existe também uma orientação, quando você sente dor, aquela dor, ela faz parte do processo. Se você quer crescer, não tem como anular uma dor do processo. Mas não é uma dor insuportável, é uma dor suportável. Porque aquela dor suportável não é uma dor que vai te incomodar, que vai te atrapalhar, mas ela é necessária. Porque quando você faz um exercício, acontecem microlesões no seu músculo. E aquelas microlesões que acontecem vão doer. Aí o que você precisa? Chegar em casa e se alimentar. Você precisa comer carboidrato, que é uma fonte de energia, proteína, que vai reconstruir os seus músculos, né? Comer fruta, verdura, que são as vitaminas. Né? Então o que vai acontecer? Você recebeu uma instrução, fez o exercício, agora o seu músculo está machucado, mas quando você come, ele vai se regenerar como? No descanso. Então você não ganha quando você está fazendo exercício, você ganha quando você está descansando. O pai, sabe o que o pai faz? Aqueles que trabalham, dormem de tarde, acordam cedo, come pão de dores, aqueles são amados do pai, ele dá enquanto dorme. Quando você confia nele, quando você descansa nele. Então o segredo não está em fazer o exercício, o segredo está em alimentar e descansar. Não é todo dia fazer, não é na força do seu braço. O conhecimento, ele liberta. Porque tem muita gente que só fica sentindo dor, lesão, lesão, dor e lesão e vai adoecendo. Querido, se você conhecer e praticar os princípios e ser, não vai dar certo descansar, não vai, você precisa confiar naquilo que você aprendeu. Então, quando você descansa, é no descanso que há o crescimento, que ele vai pegar os nutrientes e você vai fortalecer. Quando você voltar lá para fazer o exercício, aquele mesmo exercício, que foi mais difícil, vai ser um pouco mais fácil. Porque o seu músculo está ficando fortalecido. Daí em um mês, você vai ter que colocar mais carga, porque o seu músculo já ficou forte. Aquilo que te machucava, não te machuca mais. Isso é maturidade. Aquilo que te feria, não te fere mais. Agora, se a gente trazer isso para a palavra, querido, você está recebendo instruções da palavra a respeito da visão que Deus tem para a sua vida. Aí quando você recebe a instrução, é a mesma instrução que você recebe na academia, não é? Você recebeu a instrução da palavra. Agora você vai lá fora colocar prática. Fazer os exercícios. Não é o que você recebe aqui hoje à noite, é o que você vai praticar amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Aí quando você começa a praticar, vão surgir situações que você pode sentir dor, desconforto. Aqui você está num lugar protegido, você está numa bolha, mas lá fora as pessoas vão te desafiar. Algumas situações vão acontecer, mas se você tiver entendido a instrução, você vai voltar para a palavra, você recebeu a instrução, na palavra tem resposta. Você vai alimentar, e esse alimento aqui, ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem vitaminas, ele tem tudo. A palavra de Deus tem tudo que você precisa. Toda a área que você precisa, basta você mergulhar na palavra. E você tem resposta. Aí quando você alimentar nessa palavra, já recebeu a instrução, já passou na prática, alimentou da palavra, o que você precisa agora? Descansa. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para mentir. Aí você descansa. O Salmo 37:5 fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Não pega aquilo que você já entregou, não. Entrega e descansa.
Isso é entender a visão. No processo, dor vai vir? Vai. Mas eu quero dizer para você, toda visão ela tem uma recompensa. Toda visão, tudo que você entra para fazer, e foi Deus que direcionou, se prepara que Ele é galardoador daqueles que confiam nele. Ele dá presentes, recebe. Presentes estão sendo liberados. Se você tem fé, recebe, pela fé. É pela fé, querido. Unção, graça, está disponível. Então o que acontece? Você recebeu uma direção, agora é hora de partir para a prática. Abra sua Bíblia agora, vai mais para frente em Provérbios 28. 19. Aleluia. Provérbios 28, 19, vou dar uma acelerada aqui, porque está escrito assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tem algumas traduções que falam, não havendo revelação, o povo se corrompe. Algumas traduções vão falar, não havendo visão, o povo se corrompe. Ou seja, por falta de visão, por falta de revelação, por falta de profecia, por falta de direção, por falta de comunicação divina, o povo perece. A palavra que está utilizada aqui para a visão, para a direção, para a comunicação divina, para a revelação, para a profecia, é a palavra hebraica razon. Essa palavra hebraica, ela pode dizer assim, que você precisa de ter algo para você olhar, para você ver. Então, o razão de Deus, a visão de Deus é algo que você olha, é algo que você contempla, é algo que você vê, mas é algo que você participa. Ou seja, a palavra razão, ela fala também de providência, de providenciar. Ou seja, Deus te dá uma direção, Ele te dá uma visão, agora agir em conformidade com aquela visão é com você. Você recebe a instrução, volta lá, você recebe a instrução, e o que você vai fazer com essa instrução? Você vai ser obediente à visão que você recebeu? Ei, querido, quando você tem uma visão do seu futuro, a respeito do que Deus falou, você não fica preso no seu passado. Quando você tem clareza a respeito de aonde você vai chegar, você não fica voltando no passado, não fica querendo trazer de volta para a sua vida aquilo que já ficou para trás. Você fala como o apóstolo Paulo falou, me esquecendo das coisas que para trás fica, eu avanço. E quem fica preso no passado não cresce. É isso que o Senhor estava falando comigo. Você ainda está aprisionado em algumas coisas do passado. Mas eu tenho para você uma visão de futuro. E é um futuro glorioso. E o Senhor tem um futuro glorioso para cada um que está aqui. Individualmente hoje. Coisas estão sendo destravadas na sua vida. Sabe por quê? Porque a visão que Deus te deu vai acontecer. Pode ser pequeno aquilo que você está começando. Pode ser pequeno aquilo que Deus está gerando no seu coração. Mas se prepare que vai crescer de forma exponencial. Vai começar de 10 para 1. Não é como começa, não é quem começa. É o poder que está dentro daquele que está agindo em conformidade com a palavra. Então, querido, quando você tem uma visão, você não fica preso no passado. Tem muita gente visitando o passado, é por isso que está sofrendo. O passado já diz, é passado. A palavra de Deus sempre joga a gente para frente. O passado você só olha e fala, vou trazer à memória coisas boas. Mas eu sei que à frente tem coisas melhores. Porque com Deus é progresso. Com Deus é progresso. É de fé em fé. É de glória em glória. É de graça em graça. Então para de olhar para trás. Se alguém saiu da sua vida, não fique murmurando, reclamando. Olha para frente. Não fique buscando aquilo que já é para frente que olha. Isso é bem específico. Quando você recebe o poder da visão, você é capaz de ver o seu futuro. Talvez 10 anos na frente. Aí quando você vê, o que você tem que fazer? Você tem que anotar, você tem que escrever. Deus falou para Abacuque, escreve. Escreve a visão. Escreve a sua visão. Seja o arquiteto da sua própria história, guiado pelo Espírito Santo. Um arquiteto, você vai falando com ele o que você quer, ele vai trazendo aquilo para a mente dele, ele formata o seu sonho. Deus está falando com você e você vai visualizando aquilo que você quer viver. E como Ele fala, Ele cumpre. Jeremias 29, 11, Ele fala, eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você espera. Então você viverá aquilo que você espera. Você viverá aquilo que você planeja, aquilo que você coloca em prática.
Não é tempo de transferir responsabilidade, é tempo de você assumir aquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa a esfera da sociedade que você atua, você será um agente de transformação lá, porque o poder de Deus está dentro de você, a unção está sobre você, a unção está dentro de você, o poder está dentro de você. Quando você tem uma direção profética, nada te para, porque o Senhor, Ele sempre fala por dentro. Aqui o Senhor está falando através de um homem, de um profeta. Na velha aliança, os profetas recebiam visões e direção. Interessante que fala, Deus falou uma visão. Como assim? Ele falava, a pessoa não ouvia muitas vezes a voz não. Ele falava através de imagens. Imagens estão sendo criadas na sua mente aí agora. Imagens de vitória. Imagens estão sendo geradas. A sua mente está sendo criativa agora. Ele está liberando imagens. Se você crer, você vai viver. Não limita Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa ou imagina, pelo poder dEle que opera dentro de você. Da maneira que você pensar, da maneira que você imaginar, assim será. Porque você vai pensar, e você vai falar, e você vai declarar, e conforme você falar vai acontecer. Porque Marcos 11:23, ele fala que tudo que você... Se você falar para um monte, ergue-te, lance lá e assim será feito. Em 24 ele fala que tudo que você pedir em oração, crendo, receberá. Então tudo que você pedir, tudo que você imaginar e declarar, assim será. Ou o que você está começando agora? Eu estava conversando com o irmão, eu falei, realmente já começou, porque o senhor já tinha comentado comigo, começou. Ele acelerou algumas coisas, eu falei, tem pessoas de mudança, e eu percebi pessoas mudando mesmo. Tem pessoas começando empreendimentos novos, tem pessoas iniciando uma nova era na vida, uma nova fase. Ou seja, começou e não vai parar. Coisas novas. Começou uma nova fase, uma chave virou, se você está ligado. Essa chave já virou, querido, então olhe para frente, pare de olhar para trás, sai do seu passado e avance, porque lá na frente tem vitória, lá na frente tem vitória, lá na frente tem. Ele te provê hoje, mas Ele tem coisas grandiosas, porque Ele fala sempre de futuro. Uma visão, ela te projeta em Deus. E como que eu vou saber isso hoje, na nova aliança? Eu vou olhar para os profetas? Eu vou ficar correndo atrás de profetas, de homens? Não. Na nova aliança, querido, você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma realidade. Você que está aqui ainda que não fez de Jesus Senhor da sua vida, você precisa fazer dele Senhor da sua vida, porque quando você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida pela fé, o seu Espírito nasce de novo e você passa a ser guiado pelo Espírito. E você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero dizer para você que existe um upgrade. Quando você é cheio do Espírito, quando o Espírito Santo vem sobre você, Ele te dá uma capacidade, uma habilidade sobrenatural de fazer coisas que naturalmente eram impossíveis. As pessoas vão olhar para você e vão falar, só pode ser Deus, porque naturalmente falando Ele não poderia ter feito isso. E é assim que acontece. As pessoas vão falar de onde você saiu e aonde Deus está te levando, só pode ser Ele, e pode para mim, pode para você, e pode para quem crê. É disponível a todos, e o Espírito Santo ele está liberado, Ele está disponível neste lugar, sobre você. Ei, nós precisamos nos encher mais do Espírito, para que essas comunicações do Espírito fiquem claras dentro de nós. Muitas vezes você não está ouvindo, você não está entendendo, porque está vazio. Efésios 5,18 fala, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso é um trabalho meu, isso é um trabalho seu, sabe porque o Espírito está disponível. Diz, tem um rio aí, ó, pode beber, você vai bebendo, e você vai bebendo, e você vai bebendo, e você vai se enchendo. Daqui a pouquinho o Espírito começa a comunicar no seu espírito, e vai ficando claro, daqui a pouquinho você já está vivendo algo sobrenatural, algo que possivelmente não tinha como acontecer, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Eu já posso experimentar isso, eu já vejo. Abra sua Bíblia aí em João 16. Aleluia. Ah, Deus, Tu és maravilhoso. João 16, 13. Está escrito assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus estava falando do Espírito Santo, e fala, quando vier.
o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E ele vai te anunciar o seu futuro. As coisas que estão por vir. O Espírito da verdade, ele nos projeta sempre para o futuro de glória. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, sobre nós, e ele está anunciando coisas. De repente ele já comunicou, então você precisa agir de acordo com essa visão. Voltando lá no apóstolo Paulo, eu não fui desobediente à visão. Porque o Espírito já comunicou, está comunicando, ele continua falando. Hoje ele fala pelo Espírito, ele fala por dentro. Um profeta pode confirmar. Eu posso estar aqui nessa noite confirmando coisas que o Senhor já colocou no seu coração, mas ele já falou com você. De repente você precisa às vezes de ouvir um profeta e não está claro, porque de repente a sua comunicação interna com ele, a sua comunicação individual está travada, porque está vazio. Mas eu quero dizer para você, se você se encher, querido, você vai andar crescendo nele. As adversidades virão, os processos virão, mas você vai superar todas as situações. Ele fala que quando viesse o Espírito da verdade, ele ia guiar. E o Espírito da verdade está aqui hoje, te guiando a toda a verdade. Ele está te reposicionando. Pessoas que estavam fora do lugar, estavam perdendo tempo em algumas situações, ele está te colocando no lugar. Pelo Espírito, enquanto eu estava orando, eu via pessoas sendo tiradas de um lugar e colocadas em outro lugar. Um lugar de crescimento. Num lugar de crescimento. Você não vai depender de homens. Você não vai depender de governo. Você não vai depender de situações, como o pastor bem disse aqui. A sua dependência está nele. Ele que provém. Se ele te deu uma visão, ele financia a visão. Se foi ele que deu, querido, pode colocar o pé, que ele coloca o chão. Nós vimos isso aqui na prática. O pastor Viriato, ele teve uma visão. A gente estava num lugar até confortável para a igreja, mas as crianças estavam num lugar pequeno. E o pastor Viriato falou, não, nós vamos para um lugar maior. E aqui estava um caos, esse lugar aqui era um caos. Quem está chegando aqui hoje, vendo esse lugar já todo organizado, nós vimos o que é alguém ter uma visão e não arredar o pé, na prática. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Viriato, pastor Ed, pela toda a liderança, pelo dia que a gente sentou ali e o pastor Viriato deu a ideia, todo mundo ficou assim, gente, o pastor tem fé mesmo. Eu voltei para casa, esse pastor é de fé mesmo. Porque ainda estava no lugar já confortável, né, pastor? A gente veio para cá e teve dia que a gente chegava aqui, teve uma vez que veio orar, eu e pastor Ed, pastor Viriato, eu lembro dessa, como se fosse hoje, o pastor Viriato falou que ele estava orando sozinho aqui, e de repente começou a vir pensamento, que parece que as coisas não iam dar, e esse pensamento foi vindo, ao Espírito Santo que guia a toda a verdade, falou, quem te permitiu pensar assim? E ele subiu aqui para cima, começou a correr aqui para cima. Isso ele relatando, que ele foi correndo e declarando a palavra, porque foi eu que te falei. Se foi eu que te falei, assim será. Nós pegamos junto aqui, fomos orando com ele, e foi pela fé. E nós estamos vendo essa visão sendo estabelecida. E eu vejo essa igreja como uma igreja de influência no Barreiro. E só vai melhorar, e só vai crescer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo guia a toda a verdade. Aqui em cima já está tudo pronto, sabe por quê? O Senhor já preparou. A provisão está comigo, está com você, porque o nosso Pai já liberou. Hoje pela manhã ele foi bem claro. Sou eu que provei. A provisão vem de mim. E é Ele que vai prover. A maneira como o cano que vai vir, a direção que vai vir, eu não sei. Ele está provendo. Ele já começou a acelerar coisas na minha vida. Coisas que eu pensava que era daqui uns 2 anos, aí os 10 e 1 já chegou. Já chegou. Eita. Porque quando o Senhor fala, Ele faz. Tem coisa sendo destravada aqui, gente. A unção, ela despedaça jugo. Você pode não estar vendo, mas você precisa crer. Você está no lugar de fé. A palavra da fé está sendo liberada. O ambiente é um ambiente propício para crescimento. É um ambiente propício para milagres. É um ambiente propício. Se tiver alguém com alguma enfermidade, com alguma dor, que ele coloque a mão e agora já declara a cura. Curado em nome de Jesus. Ei, eu já declaro cura. Em nome de Jesus. Dor, enfermidade, eu cancelo. Pensamentos de autodestruição, cancelado em nome de Jesus. Depressão, angústia, medo, parta em retirada agora em nome de Jesus. Aleluia. Vai lá, queridos, vamos finalizar.
Depois eu continuo essa mensagem. Efésios. Vamos lá em Efésios 1,16. Aleluia. Efésios 1,16, pode projetar aí também? Para mim, por favor. Quero que os irmãos acompanhem e fique projetado. Aleluia. Está escrito assim, o apóstolo Paulo está fazendo uma oração para a igreja de Efésios. Ele está falando assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Meu Deus, essa é a oração para você chegar em casa e fazer ela na primeira pessoa. O apóstolo Paulo estava orando para os Efésios, mas você pode fazer ela na primeira pessoa. Você pode orar para que você receba o espírito de sabedoria e de revelação. Meu Deus, você vai começar a entender o que você está passando. Os processos vão ficar claros. O crescimento. Aí ele fala, olha no 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Para que você vai receber espírito de sabedoria e de revelação? A palavra mesmo já responde. Qual que é o objetivo? Para que os olhos do vosso entendimento, ou do vosso coração, sejam iluminados. Para que você receba uma visão. Para que você receba uma direção. Os olhos do seu coração e do seu entendimento sendo iluminado. Uma mente que imagina. Uma mente criativa, recebendo imagens do Espírito Santo, recebendo direções. Ele está falando, os olhos do vosso entendimento vão ser iluminados, vai chegar a luz. Aonde tinha trevas, vai chegar a luz. Sabe o que vai acontecer? Para que você recebe? Você recebe para saber qual é a esperança do seu chamado. Sabe por que você recebe luz? Para você saber para que você nasceu. Para que você foi chamado. Qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito do seu chamado? É isso. Você recebe revelação, entendimento, você sabe. Eu fui chamado para. Jesus foi ungido para. Tinha um objetivo. Qual é o objetivo do seu empreendimento? É para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Um rio não flui para si mesmo, ele flui. E por onde ele passa, ele gera vida. Um pé de manga, ele não dá manga para si mesmo, ele dá manga para que o outro desfrute do seu fruto. Então tudo que o Senhor te deu, todo o plano e propósito que Deus executou em ti e preparou em ti, é para que você seja uma bênção para a sociedade, é para que você seja uma bênção para o Brasil, é para que você seja uma bênção na sua família. E além de você entender o seu chamado, percebe que ele fala tudo para cima, super relativo. Ele fala, qual é a riqueza da glória da sua herança? Sabia que você tem riqueza em Deus? Sabia que você tem herança em Deus? Tem coisas que você ainda não está desfrutando por falta de conhecimento. É isso que o Senhor me falou. E é isso que Ele está falando para você. Desfrute mais, conhecendo mais, meditando mais. E outra coisa que Ele fala, você precisa saber qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você precisa saber que o poder do Espírito Santo está em operação neste momento, dentro de você, sobre você, e é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Se Ele ressuscitou a Jesus dos mortos, o que Ele não pode fazer na sua vida? O que Ele não está operando hoje? Coisas sendo destravadas em nome de Jesus. Ei, o 10 em 1 já aconteceu, já está acontecendo. Se você crê pela fé, coisas serão aceleradas na sua vida.
Porque o Senhor, Ele quer agir através de você. Nos primeiros 4 meses, o entendimento que eu tive foi: Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando em você. Ele estava trabalhando em mim, Ele estava trabalhando em você, Ele estava forjando o meu e o seu caráter, mas agora Ele começa a trabalhar através de você. Agora Ele começa a fluir através de você. Cura está fluindo neste lugar. Cura. Os dons do Espírito estão sendo ativados. Palavras de sabedoria e de conhecimento, revelação, o dom da fé especial. Esta igreja vai fluir nos dons do Espírito. Pessoas serão destravadas, os seus dons serão ativados hoje. Se você crê, comece a se expressar, comece a interagir. Ei, você precisa interagir com o Espírito, você precisa corresponder ao Espírito. Ministros, sejam guiados pelo Espírito. Sejam guiados pelo Espírito. Eu declaro pessoas sendo destravadas, negócios, empreendimentos começando e crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Famílias estão crescendo. Tudo que está vivo cresce. Chegou o seu tempo. Chegou o tempo de se apropriar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para você. Como eu disse, eu não vim para te abençoar, eu vim para te lembrar que você já é abençoado com todas as sortes, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não dá tempo, mas você pode colocar as mãos sobre a sua cabeça. Eu quero impor as mãos, liberar tudo aquilo que o Senhor colocou sobre mim. Eu quero sair daqui vazio para me encher mais, derramar tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça e recebe aí mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, abundantemente mais daquilo que o Senhor tem para você. É muito mais do que você pensa ou imagina. Pessoas serão ativadas, destravadas. A unção está operando livremente neste lugar. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. O Espírito que é o Espírito da verdade, te guiando a toda a verdade. A sua vida vai entrar num exponencial de crescimento. Aquilo que não andava já começou a andar. Não é por força e não é por violência, é pelo Espírito. Irmãos, na terça-feira nós vamos ter um culto de oração. Você que tiver disponibilidade, eu te convido. Nós vamos impor as mãos sobre pessoas. Espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, já está liberado. Pessoas serão ativadas nos dons do Espírito. Nós vamos aprender a respeito das doutrinas básicas de Cristo. Imposição de mãos é uma delas. E o Senhor tem colocado no meu coração: impõe as mãos sobre pessoas, e elas serão ativadas. Os ministros que puderem na terça-feira, venham, se consagrem. Sabe por quê? O Senhor quer ativar pessoas, mais pessoas para trabalhar. O Senhor disse assim: mande mais trabalhadores, porque a seara é grande. Se você tem um chamado e estava parado, chegou o tempo de você se levantar por dentro. Sabe por quê? Coisas grandes o Senhor vai fazer em você primeiro e através de você. Hoje mesmo você já sai daqui, querido, com a sua mente aberta, se você crê. Mas isso tem uma continuidade. Não seja negligente com a visão que Deus te deu. E se Ele falou, já está falado. Existe um poder na visão, porque aquele que fala, ele é fiel para cumprir. Por falta de visão o povo perece, mas não é a sua realidade. Você tem uma visão clara, você é filho de Deus. Mas se você continuar, a segunda parte desse versículo fala: mas aqueles que guardam a lei são felizes. A lei ali é a Torá, são 5 mandamentos. Mas para nós, aqueles que guardam a palavra de Deus,
Aqueles que estão firmados na palavra de Deus são felizes. Guarde esta palavra no seu coração. Se fundamente. E eu declaro em nome de Jesus, pessoas sendo destravadas, pessoas recebendo direção no Espírito, uma mente que imagina coisas grandes. Não pense pequeno, foi isso que Deus me disse. A mesma fé que você tem para pedir pequeno é a fé que você tem para pedir coisas grandiosas, maiores, coisas maiores. Continue adorando, continue meditando sobre essa visão que Deus te deu, e se prepare. 10 anos em um. Aceleramento, aceleração, rompimento, crescimento, frutificação. Você nasceu para dar frutos. Você é a imagem e semelhança do nosso Pai, e Ele é frutífero. Ei, eu declaro em nome de Jesus, na sua profissão, aonde você está, você sendo um canal de bênçãos, a própria presença do Espírito Santo naquele lugar, para trazer luz. Não reclame do lugar que você está. Seja a luz que aquele local precisa. Você vai crescer aonde as pessoas têm dificuldade de crescer. Não importa o lugar que você chegar, a sua luz vai brilhar, porque a luz que está dentro de você é a luz do Espírito Santo de Deus. Eu vi pessoas saindo de uma posição e entrando em uma posição de crescimento, e eu creio que isso já está acontecendo. Não é pelo que você sente, é pelo que você crê. Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Aleluia.